11 de setembro, uma data que mudou o mundo e eu não estou exagerando. Talvez você não tenha noção porque não tem idade para isso, mas quem viveu aquele dia sabe que o mundo parou e com certeza se recorda do que estava fazendo quando soube ou quando viu as cenas pela televisão. Então, para conhecermos mais sobre esse dia, se inscreve, curta e compartilha e vamos viajar no tempo. O atentado às Torres Gêmeas no dia 11 de setembro de 2001 começa na verdade em 1979. Sempre dá para recuarmos mais no tempo, mas vamos ficar aqui em 1979, quando dá para dizermos que as peças mais importantes deste atentado, desse tabuleiro, se cruzam na história. Estamos em um período de Guerra Fria e, neste ano, a União Soviética invadiu o Afeganistão sob o pretexto de apoiar o governo comunista por lá. E para não permitir que os soviéticos continuassem a invasão, os Estados Unidos passaram a apoiar guerreiros muçulmanos que também não desejavam a presença soviética no país. E valendo um doce, se você acertar quem era o líder do grupo dos muçulmanos que foram apoiados pelos Estados Unidos. Você arrisca o nome? Se você falou Osama Bin Laden, acertou, miserável. Então, não é exagero dizer que Bin Laden e o grupo que se tornaria mais tarde a Al-Qaeda começam, na verdade, com o apoio dos Estados Unidos. E a história é repleta de o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Isso vale também para os Estados Unidos e a União Soviética na Segunda Guerra. Bom, após a invasão, Osama Bin Laden viajou para o Afeganistão, onde junto com Abdullah Hassan, um palestino jordaniano que o influenciou, fundaram a Maktab al-Qasamat, ou MAK, em 1984. Com a vitória dos Mujahideen, os guerrilheiros islâmicos, a MMK mudou o nome para Al-Qaeda, que significa em árabe a base, o alicerce. Bom, o tempo foi passando e outros conflitos começaram a acontecer pelo mundo. Um deles a Guerra do Golfo. E a presença dos Estados Unidos na região, ali perto do Oriente Médio, sempre foi um problema para alguns povos. Para os extremistas, essa presença era uma afronta à santidade de alguns locais sagrados islâmicos. Além disso, havia um ressentimento profundo em relação ao apoio militar dos Estados Unidos a Israel, a quem os extremistas islâmicos consideravam parte de um grupo chamado de kafirs, ou infiéis. Em 1º de setembro de 1992, o paquistanês Hasim Youssef desembarcou em Nova York com a intenção de se encontrar com um sujeito chamado Omar Abdel Rahman, conhecido como Sheik Cego, para planejar um ataque ao World Trade Center. E foi no dia 26 de fevereiro de 1993, antes do meio-dia, que Youssef estacionou um carro-bomba com 650 quilos de dinamite na garagem subterrânea na Torre Norte do World Trade Center. Seu plano era derrubar a Torre Norte sobre a Torre Sul, criando um efeito dominó que destruiria grande parte de Manhattan. A explosão ocorreu às 12 horas e 17 minutos, destruindo apenas 6 andares, resultando em 6 mortes e mais de 1.000 feridos. O plano de Youssef falhou. Abdul Murad, amigo de Youssef, propôs um plano ainda mais ousado, destruir o World Trade Center utilizando aviões. Em 1996, Abdul Murad foi condenado nos Estados Unidos por tentar explodir uma dúzia de aviões e foi condenado à prisão perpétua. Mas ele já havia compartilhado essa ideia com Khaled Sheikh Mohammed, que após a prisão de Youssef e de Murad, decidiu se encontrar com Osama Bin Laden. Bin Laden aprovou o plano e começou a recrutar jihadistas para a missão, os guerreiros islâmicos. Khaled Mohammed planejou sequestrar 10 aviões com alvos como o World Trade Center, o US Bank Tower, o Pentágono, o Capitólio, a Casa Branca, a sede da CIA, a Torre de Seattle e várias usinas nucleares. No entanto, Bin Laden optou por um ataque mais modesto, envolvendo apenas 4 aviões que teriam como alvo o World Trade Center, o Pentágono, o Capitólio e a Casa Branca. Para concretizar esses ataques, era necessário recrutar terroristas suicidas que entrassem nos Estados Unidos, aprendessem a pilotar aviões e executassem o atentado. E aqui nasce a célula terrorista de Hamburgo. Em 1998, Mohammed Atta e Mauhal al-Shehi, estudantes de Universidade Técnica de Hamburgo, na Alemanha, se encontraram em uma mesquita. Eles foram encaminhados pelo pregador da mesquita, Mohammed Haidar Hazaman, a um apartamento em 11 de novembro de 1998.
No apartamento que eles chamavam de Casa dos Seguidores, eles cultivavam o ódio contra o Ocidente e discutiam algumas ordens que chegavam a eles bem raramente. Ali outros cúmplices vão se juntando a eles, incluindo Said Barrish e Zakaria Ambassar, Munir al-Mossadegh e Abdik Bal-Mazoud. Em 1999, o libanês Aid Jahar, então com 24 anos, se uniu ao grupo. Eles estavam prestes a deixar o apartamento planejando lutar contra os russos na Chechênia, mas foram convencidos a mudar de ideia e viajaram para os campos de treinamento da Al-Qaeda no Afeganistão, preparando-se para a Jihad, como é chamada a Guerra Santa. Estamos há 3 anos do atentado, e no início de 1999, Khaled Mohammed se juntou à Al-Qaeda. Osama Bin Laden havia batizado o projeto de Operação Aviões e começou a recrutar os terroristas. Assim, o grupo principal de jihadistas ficou reduzido a 5: Khalid al-Mihal, Nawaf al-Hazim, Mohammed Atta, Marwal e Hal-Isi Jahar. Atta, Shedi e Jahar sabiam que sua missão terminaria em martírio. Eles foram treinados por Mohammed Atef, chefe de operações militares da Al-Qaeda, que confirmou que o plano de Osama Bin Laden era uma missão suicida. Eram os únicos que sabiam. No final de 1999, Mohammed Atta visitou seus pais no Egito e em 29 de novembro viajou de Hamburgo para Karachi para treinar também nos campos da Al-Qaeda. Bin Laden nomeou Atta como líder da operação e Nefal al-Hazim como vice-líder. Até então, os terroristas não sabiam os detalhes específicos da Operação Aviões, apenas que deveriam aprender a pilotar aviões e sua missão terminaria em martírio. 5 de janeiro de 2000, Khalid al-Mihad e Nafal al-Jazib e Hams Bilwash participaram de uma reunião da Al-Qaeda em Kuala Lumpur, na Malásia. Estamos agora a um pouco mais de 1 ano do dia dos atentados. Nesse período, o irmão de Nawaf, Salem al-Rami, também se juntou ao grupo. No dia 15 de janeiro, Khalid e Nawaf desembarcaram no Aeroporto Internacional de Los Angeles, tornando-se os primeiros terroristas a pisarem em solo americano. Sua missão era aprender inglês, ingressar em uma escola de aviação e obter uma licença de piloto privado o mais rápido possível. Como acharam Los Angeles muito grande, mudaram-se para San Diego, onde havia uma comunidade árabe, e lá se matricularam em um curso de inglês. Em 30 de janeiro de 2000, Ziad Jarrad voou de Karachi para Hamburgo para visitar sua noiva. Poucos dias depois, Mohammed Atta, Marwal al-Hassid e Zamin Bawish chegaram à Alemanha, de onde planejaram ir para os Estados Unidos e ingressar uma escola de voo. No entanto, o visto de Bal-Ashid foi negado devido à sua nacionalidade emita, e ele acabou assumindo um papel secundário na Operação Aviões. Atta, Shedi e Jarrad, por outro lado, entraram nos Estados Unidos em maio e junho de 2000. Mohammed Atta e Mawad Shedi se matricularam na Huffman Aviation International, em Venice, na Flórida, enquanto Ziad e Jarrad se inscreveram no Centro de Treinamento de Voo da Flórida. Em abril, Nawaf Kazmi teve a primeira aula de voo na National Air College, mas teve dificuldades ao compreender o instrutor. Em maio, Nawaf e Khalid se transferiram para o aeroporto de Sorbe, onde o instrutor falava árabe. Chegamos no dia 11 de setembro de 2001, 7 horas e 59 minutos. O voo 11 da American Airlines decolou do aeroporto de Boston com destino a Los Angeles. A bordo, 11 membros da tripulação e 76 passageiros, excluindo 5 sequestradores. Depois de mais ou menos 1 hora de voo, às 8h46, os terroristas colidiram o avião contra a torre norte do World Trade Center. A princípio, as autoridades não tinham certeza do que estava acontecendo. As informações que vinham eram de que um avião havia se chocado com a torre, e que todos imaginavam era que um piloto teria se descuidado. Desde então, todas as atenções do país e em seguida do mundo se concentraram na torre em chamas e com fumaça preta no centro de Nova York. E foi aí, neste momento, enquanto o mundo todo estava observando, que às 9 horas e 3 minutos, o voo 175 da United Airlines, que partiu também do aeroporto de Boston às 8h14, com destino a Los Angeles, com uma tripulação composta por 9 membros e 51 passageiros,
atingiu a Torre Sul do World Trade Center, causando terror no mundo, que acompanhou o impacto ao vivo pela televisão. Enquanto isso, o voo 77 da American Airlines, que deixou o aeroporto internacional de Washington, na Virgínia, às 8 horas e 20 minutos, atingiu o Pentágono às 9 horas e 37. Os ataques foram extremamente coordenados, todos com poucos minutos entre si, mas ainda existia um voo sequestrado se dirigindo para o alvo. O voo 93 da United Airlines, que decolou do aeroporto internacional de Newark às 8h42 com destino a São Francisco. Graças ao atraso no embarque, enquanto o avião se dirigia para o alvo, alguns passageiros conseguiram falar com suas casas e receberam as informações de seus familiares de que os sequestradores estavam derrubando os aviões. Agora, as pessoas daquele avião, que contava com 7 membros da tripulação, 33 passageiros, excluindo 4 sequestradores, tinham uma decisão a tomar: esperarem passivos ou tentarem parar os terroristas. E graças a relatos deixados em ligações, somos capazes de identificar Todd Benen, Mark Bingham, Thomas Burnett e Jeremy Click como passageiros que lutaram com os terroristas para tentar tomar o poder do avião. Após os passageiros se rebelarem, os terroristas derrubaram o avião perto de Shanksville, na Pensilvânia, às 10 horas e 3 minutos. Demorou muito para o mundo ter consciência do que tinha acontecido em toda a sua magnitude. 9 dias mais tarde, no dia 20 de setembro, o presidente George W. Bush anunciou uma campanha militar e política que chamou de guerra ao terror em um discurso no Congresso. A campanha começou oficialmente com ataques aéreos ao Afeganistão em 7 de outubro do mesmo ano, com o objetivo de combater o terrorismo global e prevenir futuros ataques contra os Estados Unidos e seus aliados. Em 1º de março de 2013, Khalid Sheikh Mohammed foi capturado no Paquistão em uma operação conjunta com a CIA e a inteligência paquistanesa. Posteriormente, foi transferido para a base militar de Guantánamo. E como quem bate esquece, quem apanha não, após uma longa caçada de 10 anos, Osama Bin Laden foi localizado também no Paquistão e morto na Operação Lança de Netuno, conduzido pelas Forças Especiais dos Estados Unidos, no 2 de maio de 2011. Desnecessário dizer que foi quase um feriado de 4 de julho para os Estados Unidos. Um certo sentimento de alma lavada. Eu não sei quantos anos você tinha nesse dia, não sei qual a impressão você tem quando vê aquelas cenas no 11 de setembro, mas eu posso dizer que todo mundo que já tinha idade para se lembrar, ainda hoje, é capaz de dizer o que estava fazendo quando soube da notícia. Bom, uma coisa é certa: esse atentado desencadeou mudanças significativas no nosso mundo. E muitos de vocês já nasceram num mundo mudado por essa data. Se esse vídeo te valeu de informação, se você gostou desse vídeo, se te acrescentou alguma coisa, quero saber, deixa um comentário, se inscreva nesse canal e compartilha. E bora viajar, voltar desse tempo meio ruim. Abraço, até o próximo vídeo e tchau.